Luís, muito obrigada. Obrigado. Vamos continuar a falar de livros e dar muitas dicas, Jorge. Dar algumas dicas. A primeira não é exatamente sobre este livro, é mais nela para se poder comprar livros. Com 1000 euros pode-se comprar uma série deles. 760 20 10 20, 760 20 10 20 para participar no nosso passatempo, onde ganha garantidamente 1000 euros se for o escolhido entre os que se candidatam a este prémio. Se a sua resposta à pergunta que faremos depois de ganhar os 1000 euros, resposta certa sobre a programação da RTP, ainda pode acrescentar uns 1500 euros. Eu estou aqui com o meu cotovelo muito ativo, isto pode querer dizer, de qualquer modo, que já está a arrancar um minuto mágico. Já está entendido. Olha, e já arrancou há 5 segundos. Já arrancou há 5 segundos. Tal era o nervosismo do cotovelo. 20 10 20. Tomem nota deste número, telefonem, porque a partir de alguns segundos atrás, e quando prefizermos um minuto... Sim. Cada chamada vale por 2. Vale por 2, portanto, 60 cêntimos mais IVA. O custo de cada chamada mantém-se, mas fica com 2 inscrições para este passatempo durante o mês de março, mês de comemoração de aniversário da RTP, 57 anos de existência. Decidimos fazê-lo comemorando consigo e dando diariamente 1000 euros de segunda a sexta. Ao sábado o prémio aumenta consideravelmente, damos 40 mil euros no Aqui Portugal. Mas é o passatempo de hoje que está a contar e faltam 10, 9... E vamos repetir o número. Aí está o número, 760 20 10 20. Está quase a terminar o nosso minuto mágico. Querem tanto. Mas podem continuar a telefonar. Que os minutos mágicos tenham mais de 60 segundos, que até se atrasam na contagem. Dizia a Serenela, e com razão, que vamos continuar a ajudar a divulgar alguns livros que são do interesse generalizado. Não há ninguém que não conheça uma criança, um jovem, um adolescente, um pré-adulto que não queira ter sucesso na escola, pois esse é o projeto do Renato Paiva, é dar algumas dicas sobre o segredo para alcançar o sucesso na escola. Renato, muito obrigado por estar aqui connosco. Obrigado. Renato. Afinal, são precisas... Há muitas dicas. 314 páginas para se ter sucesso na escola. Se calhar um bocadinho mais. Se calhar um bocadinho mais. Se calhar um bocadinho mais, sim. E o segredo muitas vezes também está do lado dos professores, não está? Há muitos segredos, de alguma forma, não é? E esse livro retrata muitas das áreas que, de alguma forma, influem efetivamente no sucesso académico, não só... O insucesso se deve às dificuldades de aprendizagem ou à falta de estudo. Há muitas condicionantes que assim o provocam, de alguma forma, um fracasso. E de uma forma muito abrangente toda a situação que pode influir de uma forma menos positiva na escola. Vou começar ao contrário. Porquê é que se atinge tanto insucesso? A maior parte das vezes por 2 grandes motivos. Ou por dificuldades de aprendizagem efetivas, portanto, conturbam as dislexias, as ortografias por aí fora, e muitas vezes são faltas de processo eficiente no âmbito do estudo, na comunicação, da relação, exatamente, que depois efetivamente não há um benefício efetivo, portanto... Mas as dislexias podem ser acompanhadas. Claro. E melhoradas, não é? Sim, este livro também aborda muito, dentro das dificuldades de aprendizagem específicas, o que são, mas sobretudo também muitas estratégias parentais e profissionais para podermos atuar, de alguma forma, para minimizar ou ajudar estes miúdos com essas dificuldades a poderem estar muito mais ativos e muito mais despertos para estratégias que resultam para este tipo de perfis que são diferentes. Não é? Renato, às vezes basta uma ida ao oftalmologista, não é? Sim, quando há efetivamente dificuldades oculares, portanto, de visão, muitas vezes de postura, não é? Na percepção proprioceptiva. Às vezes até através da própria fala, quando às vezes dizem determinadas letras em vez de outras, há uma dislexia e pode ser é um sintoma, não é? Pode não ser uma acompanhada. dislexia, mas sim, é um sintoma, efetivamente, de um sinal de alerta que eventualmente pode ser indicador de alguma dificuldade nesse âmbito. Pode ser, efetivamente, uma fraca consciência fonológica e não uma dislexia em si, mas algo que possa conturbar a aprendizagem de uma leitura, de uma escrita, efetivamente, na área linguística, um bocadinho mais influente nessa área. Renato, sabemos que há uns anos esta parte não existem reprovações na escola. Em alguns sítios, em alguns anos, sim. Na maior parte dos casos é o que sucede. Agora nem lhe chamam reprovações, chamam-lhe retenções. Concorda com a não existência dessas reprovações e retenções por demérito de quem não estuda, por demérito de quem não acompanha?
o demérito de quem não estuda por si eventualmente podia-se dizer que concordo. Muitas das vezes a questão é que o insucesso não é apenas por quem não estuda, e há muita gente que se esforça, que trabalha e por um outro motivo eventualmente não consegue atingir os resultados. Esse é uma resposta que eu não lhe consigo dizer taxativamente do sempre e do nunca, é sempre muito complicado, portanto vai depender das situações. Mas de facto, em alguns momentos da vida é preciso dar benefício de dúvida, é muitas das vezes mais pertinente motivar com uma transição de ano do que eventualmente castrar com uma retenção. Depende sempre do contexto não só familiar, académico, mas também social daquela criança. Isso é analisado não só nos conselhos de turma, mas também depois com as pessoas eventualmente em termos familiares ou que acompanham terapeuticamente cada criança, que possam dar uma forma contextualizar, de uma forma mais abrangente, para podermos efetivamente ter uma decisão, uma tomada de decisão mais consciente e mais ponderada. Também sabemos o quanto é importante para o ranking das escolas que mais crianças transitam de um ano para o outro do que sejam retidas, não é? Sim, sim. Muito, aí se calhar mais em termos privados ajuda muito, sobretudo numa divulgação de números mais apelativos, sem dúvida, mas isso são números muitas das vezes que camuflam uma realidade e muitas efetiva. Vezes também é preciso motivar, ou seja, quando qualquer coisa não está bem, em vez de incidirmos a nossa atenção sobre o que não está bem, darmos atenção ao que está bem. Exatamente, porque é isso que nós queremos reforçar para que se repita efetivamente, para se voltar a dar uma forma a elevar a autoestima, a crença em si próprio em que vai conseguir, e isso ajuda efetivamente aos miúdos depois também se envolverem cada vez mais. E da parte dos professores? A motivação que possa vir da parte dos professores, ou muitas vezes a falta de motivação? Para lidar com as dificuldades dos miúdos? Não, para fazer com que os miúdos fiquem motivados. Ou seja, os professores são todos diferentes, é como em qualquer outra profissão. Como os pais também e são. E porquê é que muitas vezes, quando há um determinado professor, o professor, a maior parte das crianças conseguem ter boas notas e quando acontece o contrário, há um grande número de negativas? Sabe que a questão da pedagogia, não é? E da maneira da própria relação que se estabelece entre os professores e a turma em si, não só um aluno específico, mas entre a turma, é muito condicionadora do maior envolvimento ou maior distanciamento em função daqueles alunos perante aquela turma, perante aquela disciplina. E muitas das vezes um excelente professor consegue motivar alunos que tinham muitas dificuldades a matemática, ou não gostavam nada de história, ou coisa assim de género, ou eventualmente muito contrário. Temos professores que não são tão bons e que excelentes alunos que gostavam muito de ciências passam a gostar menos porque não têm uma receptividade, não só de relação, mas também de empatia, de percepção do próprio eu, que não chega lá. Portanto, há alguma coisa ali na comunicação que falha e que efetivamente depois perturba os miúdos continuarem motivados para aprender. De facto, é uma realidade. Os miúdos geralmente vão para a escola com gosto. Nem sempre vão para as aulas com gosto. Depois é uma coisa chata, não é? Portanto, e aí temos que pensar um bocadinho sobre essa situação. Também o método como o ensino é divulgado. Renato, tínhamos construído uma série de gerações de jovens e de atuais adultos e atuais séniores muito complexados, não é? Porque nós atravessámos esse cisma da reprovação, mas afinal de contas nós conseguimos ultrapassar as reprovações e acabamos por tirar licenciaturas e acabamos por nos doutorar. E não é só isso, e repare, nós estaremos agora de repente a criar uma sociedade de jovens que têm que ser super protegidos porque, coitados, não têm um método certo. Eu acho que, efetivamente, é uma preocupação que temos uma sociedade jovem muito protegida, a vários níveis, sem dúvida. Mas eles vivem a maior parte do tempo na escola, não é? Vivem a maior parte do tempo na escola, de facto. Tem uma carga letiva, efetivamente, muito grande. Mas é importante considerar que o erro faz parte do processo de aprendizagem. O aprender a frustrar, aprender a superar essas dificuldades, também fazem, efetivamente, parte de um percurso de crescimento até enquanto pessoa, não só enquanto estudante, mas enquanto pessoa. E, portanto, uma retenção, não há mal nenhum que venha ao mundo, não é? E muitas das vezes as retenções até, no nosso tempo... podem despolutar, não é? E não só, eram também muitas das vezes decididas até pelos próprios pais, e às vezes alguns, que ainda me procuram, têm esse peso, de alguma forma... Mas as retenções são até uma determinada altura, porque, por exemplo, na universidade e no liceu, no próprio liceu, ainda há pessoas que chumbam. Eu tive que chumbar, porque eu decidi na minha altura. Isto não estão em erro, só no primeiro ano é que dá uma forma, são casos muito pontuais e muito bem justificados, é que não permitirão transitar. A partir do segundo ano, do primeiro ciclo, há efetivamente a possibilidade de chumbar. Mas aí diminui, de facto, no primeiro ciclo são poucos os casos efetivos que nós vemos, ou são casos muito graves, ou então são poucos os casos que nós vemos por dificuldades. Depois há sempre aquele, isto vai dar o clique, isto depois vai passar, ele vai trabalhar um bocadinho mais, isto depois vai se superar, e depois vamos aguardando que o clique passe, aguardando que efetivamente alguma coisa aconteça, né? E depois vamos fazendo mais do mesmo para tentar arranjar alguma coisa diferente. E não é por aí. O segredo para alcançar o sucesso na escola, pelas crianças, mas e os pais?
têm que aprender também Sim, a postura parental. qual é a forma como as crianças podem obter sucesso. Sim, o meu anterior livro a este, que era Como Ajudar os Filhos nos Estudos, efetivamente ia nesse sentido, muito na postura parental de entreajuda. E muitas das vezes essa ajuda era a não ajuda, não é? Em alguns casos, efetivamente, o não ajudar permite-lhes um crescimento de autonomização que é fundamental, não é? Há muitos pais muito angustiados que depois me procuram a dizer assim, olha, eu já não consigo ajudar o meu filho. Estamos a falar em crianças já quase no secundário, assim, eu já não tenho tempo para estudar para depois ajudar. Que era um grande erro que cometiam efetivamente. Claro. O processo é deles, o crescimento também é deles. Os pais estão a ajudar a encaminhar processos, não fazer o caminho por eles. É porque muitas vezes se diz que as crianças, os pais não têm tempo suficiente para apoiar as crianças, quando as crianças também têm que se desenvolver. Mas essas orientações não levam muito tempo, não é? Fazer por eles é que leva. Fazer por eles que é o que sucede. Se quiser saber mais alguns dos segredos para alcançar o sucesso na escola, o livro do Renato Paiva já está à venda, chama-se mesmo O Sucesso na Escola, assim. Pode procurar, é o livro do nosso convidado. Renato, fique connosco. O próximo convidado também lhe interessa, de certeza absoluta, e pode ir conversando com o Carlos, porque o Carlos também me pareceu que até tinha vontade de participar na nossa conversa. Podia. Voltamos à música. Luís Queiro.